Boa noite. Hoje eu vou apresentar informações sobre o game da pirâmide para anunciantes. Eu vou no exercício 3. Eu estou fazendo um teste nos guias de boas práticas da ABA, que é a Agência Brasileira de Anunciantes, como na função de marketing e redes sociais, para ver se eu consigo aprovar fenômenos de massa em torno de a aquisição de produtos que possa gerar benefícios para a nossa sociedade. Esse game da pirâmide já tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou desenvolvendo. É dessa forma que eu vinha aprovando matérias jornalísticas no jornal de inteligência e eu resolvi liberar a informação porque eu já estava mais ou menos maduro dentro da estratégia que eu tinha criado e já tinha percebido que eu tinha conseguido bons resultados. Então, eu consegui sintetizar como teórico psicanalítico um conjunto de 6 leis do game da pirâmide, no qual essas leis elas servem para ajustar filtros de consciência, em que esses filtros servem para gerar os condicionantes em que a peça publicitária ou de marketing ela é programada para ter efeitos científicos em torno de regras que a sua construção foi elegida. Ao longo desses 2 anos, já formado no doutorado em filosofia e em psicologia cognitiva, eu percebi o seguinte, que quando a gente se propõe a fazer uma determinada instrução normativa, o que a gente expressa na forma de escrita e digitado em um computador é apenas uma prova jurídica daquilo que nós concebemos no nível cognitivo. Eu descobri que para a formação de onda, de fenômeno em massa, a cognição é que está servindo como instrução para ser o guia em torno daquilo que a gente expressou. O que a gente expressa é apenas um registro do que nós representamos dentro e que deve ter efeito em outros indivíduos. Então, com base nesse princípio, eu observei que para uma ciência ser segura, em primeiro lugar, nós temos que estar enquadrados dentro da lei do ordenamento, que no caso brasileiro é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a primeira lei do game da pirâmide é você, ao se propor uma ação, você enquadrar essa ação em um conjunto de leis que você quer ter a sua atuação em determinado momento através de uma atividade que você se propõe em propagar comportamentos medidos. E dentro desse raciocínio, observa-se que a segunda lei do game da pirâmide é você ativar na sua consciência todos aqueles conteúdos que são necessários para que a onda de massa em torno da função jornalística e de marketing de publicidade, ela tenha os efeitos científicos esperados sobre a sua lógica de construção e a lógica de propagação. Então, eu apresentei para vocês aqui um modelo de lista de parâmetros de base, onde essa lista ela seguia por um guia, que nesse caso aqui é de boas práticas, de princípio de publicidade responsável nos meios digitais, onde
Cada termo desse, ele representa um conjunto de papers científicos que tratam e disciplinam o conceito, que emaranhados produzem efeitos de publicidade para os anunciantes, que é o foco dessa atividade que nós estamos fazendo. Então, o que consiste? Consiste em fazer uma leitura consciente do material publicitário, que no caso é esse guia de boas práticas, produzir as sinapses que são necessárias para você desencadear a atividade que você está propondo naquele momento realizar, onde essas hipóteses que você constrói dentro da sua mente no ato da leitura do guia da aba de boas práticas, ela será a programação pranâmica de base cognitiva que vai instruir como a onda de propagação de marketing deverá agir na consciência a fim da conversão das métricas e dos resultados esperados em torno da onda que você propagou. A terceira lei está justamente a definição do escopo. O que você pretende fazer com a peça publicitária? Então, esse filtro é importante para o desenvolvimento de um padrão onde é seguro transitar conceitos, onde as regras de filtro constitutivos fazem com que apenas os conteúdos que passarem pelos filtros constitutivos é que terão representação humana dentro da sua característica de exercício do comportamento e da cidadania. Então, quando falamos em escopo, nós pensamos em objetivos do anúncio, em missão, visão, valores e os resultados esperados. Então, a gente imagina como um conjunto em que a gente tem um problema de pesquisa, essa é a parte mais importante desse método, em que a gente junta todo o potencial de resolução dele, no qual os filtros da lei constitutiva, ele nos deixam a segurança científica de que os métodos de propagação, eles se indexam dentro das regras da profissão e das regras gerais constituídas através de uma carta constitucional. Então, nós temos, dentro dessas hierarquias da lei, nós vivemos dentro de um ambiente federado de nações que está sujeito a um âmbito maior, onde nós temos que observar se também somos aderentes ao modelo de comportamento em que o filtro desse âmbito maior nos permite ter uma segunda barreira de segurança no comportamento que permita fazer com que a gente mitigue esse desenvolvimento em face do risco que é controlado de não afetar os comportamentos e fracionar essa sociedade em torno de conflitos humanos ou conflitos somáticos. Se pensarmos em termos de constelação, ao qual está sujeito o planeta Terra, nós podemos pensar em uma escala de benefício a que se propõe formar um padrão de memória no qual nós devemos repercutir como conhecimento dentro do cérebro de nosso cidadão. Então, se propõe argumentos pelos quais a atividade é necessária, aquele momento, ser desencadeada como conteúdo de ativação de memória através da lembrança, que permite fazer com que nos organizemos e desativamos a ameaça e possamos instalar oportunidades em que a ação humana nos permite melhor adaptar no dia a dia.
onde a quinta lei da pirâmide nos permite endosar no nível planetário se o filtro do planeta nos condiciona a ter uma reação de comportamento que seja aprovada pela maioria democrática. Então a gente pega as diretrizes gerais do comportamento e verifica dentro do escopo se existem relações lógicas e quais as diretrizes dessas relações lógicas que podemos aproveitar para ser o filtro planetário em torno da nossa necessidade de pesquisa, de resolução de conflitos somáticos e de conflitos humanos. Por sua vez, a sexta lei, se formos pensar em termos de galáxia, nós pensamos num sentido mais amplo em preservação, conservação, manutenção, as leis de transição de corpos, que é a lei da atração, a lei em torno de harmonia, de equilíbrio, de pacificação, de justiça, no qual a gente pega os princípios gerais e universais e estabelece como sendo um insumo no qual deve esses filtros, essa pirâmide, convergir no comportamento elidido que permite o nosso cidadão ter a experiência que ele necessita para o seu desenvolvimento. Então nós podemos ver como a solução encontrada, nós localizamos uma imagem que também é regida por filtros de quem a construiu, e temos também um vídeo que também tem uma construção em torno da psicologia comportamental e cognitiva comportamental, que também se guia por um conjunto de papers no qual esses papers condicionam como deve ser a interpretação humana em torno das métricas de eficiência do comportamento em que a ciência sinaliza como sendo vital incorporar o hábito, o costume e a regra dentro das nossas tradições e dos nossos meios de comunicação em família ou de forma social. Então nós podemos verificar que dentro dessa característica de construção, a gente disciplina regras em que a gente diminui o contencioso de sair da normalidade, no qual nós podemos prever que o ato jurídico perfeito na forma de inciso, ele nos permite que a estabilidade do comportamento seja a regra de atuação quando o fenômeno de massa incide sobre a população em informes, no quais esses informes se propõem a resolver um conjunto de situações em que os problemas sociais emergem e as soluções se apresentam como uma forma de sanar as demandas de nosso cidadão no consumo publicitário, que é nessa forma essa peça publicitária, cumprindo a sua função social de nos organizar dentro desse habitat. Então, quando eu pensei dessa forma, eu pensei em organizar esse conteúdo como uma forma de fazermos uma disciplinização em torno de comportamentos de massa, né? Então, imagine, por exemplo, que um país nas dimensões do Brasil, que cerca de 5 milhões de pessoas são habilitadas a fazerem fenômenos de massa. Imagina 5 milhões de pessoas ao mesmo tempo
demandando ondas de massa para a população a fim de gerar conversão de resultados de e-commerce. É um impacto muito grande de estresse cerebral em torno de toda a população que se comunica através de consumo, de bens, de produtos, de serviços, de indústria, de comércio. Então, quando eu fiz esse método, eu pensei que ele poderia ser útil para ativar conhecimentos em torno de criar uma prática de economicidade que diminua a tensão cerebral e, ao mesmo tempo, disciplina a economia em organização das demandas para evitar, por exemplo, o endividamento das famílias. Regras sociais de comércio em que essas regras elas se estabeleçam em vínculo com a expectativa de vida de nosso cidadão, que quer se ativar dentro da função de consumo. Então, eu observei que é uma área que está sendo aberta e que é muito importante que essa área comece a gerar uma reflexão de economicidade dessas substâncias neurais que nós produzimos, em que o comportamento a gente passa por um processo de inteligência no qual a gente se permite conduzir o nosso cidadão por estratégias de marketing que são menos evasivas, por estratégias de marketing mais humanizadas, que possam contribuir para a expansão da expectativa de vida de nosso cidadão. Então, quando a gente disciplina 6 leis em torno do constitutivo de uma hierarquia de filtros, que são as regras, em que se estabelece as conexões de memória, nós estamos diminuindo de forma racional o contencioso que possa vir a ocorrer dos convites de memória em torno das intervenções que o setor de marketing produz para interligar produtos, serviços e negócios com os nossos cidadãos. Acredito que seja uma lógica consistente e que possa ser bastante útil dentro da nossa gestão de produtos e de comércio dentro da sociedade. Para formar a lista de parâmetros base, eu desenvolvi uma lógica semântica, de construção semântica, que é uma leitura em que, à medida em que o conceito é um influenciador importante, ele tem que ser registrado, independente desse conceito já ter aparecido uma vez, ou duas, ou três, ou mais vezes. Onde o parentesco entre a posição de um conceito e outro é importante para definir como estrutura de inteligência artificial, onde deve a inteligência artificial procurar como memória, no paper científico e no estudo ou no livro científico, as informações que normatizam a regra de como deve ser a intervenção no sujeito em convite à sua atuação dentro do nicho em que se apresenta a peça publicitária. Então, nós temos que verificar que se a gente racionaliza de uma forma consciente
cada vez mais libertando, dando igualdade, ativando princípios universais, condicionadas às leis que regem cada um dentro do ordenamento jurídico ao qual está condicionado. São menos distúrbios, menos desvios dos negócios, menos afetação da natureza e menos afetação do próprio homem, que nos permite, se amparados por um conceito ético, firmarmos cada vez mais em conexão de mídias que nos permitem adaptar dentro do prazo correto de correspondência às mutações do habitat ao qual estamos em interação. Vou finalizar agora, agradeço, e à medida que formos aprofundando no método, eu voltarei com novas elucubrações. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.